Olá, bom dia, sejam bem-vindos à nossa turma do sexto ano. Hoje nós iremos falar um pouco sobre os desastres ambientais. Os desastres naturais são causados por fenômenos extremos, como terremotos, erupções vulcânicas e furacões. Em 2017, esses eventos causaram prejuízo de cerca de 300 bilhões em todo o mundo. O aquecimento global pode aumentar a frequência dos desastres relacionados ao clima e ao ciclo da água, que inclui tempestades, secas e incêndios florestais. Agora vocês irão conhecer sobre o incêndio. Bom, pessoal, muitos incêndios acontecem no mundo, mas vocês sabem o que é um incêndio? Se não, eu vou explicar para vocês de uma forma elaborada. O incêndio é quando as chamas do fogo ou o próprio fogo se espalham pelo local de forma descontrolada e velozmente, aumentando rapidamente de tamanho, altura, largura, comprimento. Bom, agora que vocês já sabem o que é um incêndio, eu duvido vocês saberem qual foi o incêndio mais desastroso da história do planeta Terra. Foi o de Tóquio, no Japão, em 1923, em cerca de 142 mil mortes e 570 mil casas destruídas. Outro incêndio foi o Pacific Palisades, que ocorreu em Los Angeles, Califórnia, deixando aproximadamente 24 pessoas mortas e 100 mil tiveram que evacuar. Aqui tem algumas maquetes que mostram de Los Angeles, Hollywood, aqui da floresta amazônica, e sim, causam muitos estragos mesmo. E aqui representam de outros locais. Oi, hoje eu vou falar sobre as causas naturais do incêndio. Elas incluem os raios, que são descargas elétricas atmosféricas que podem iniciar incêndios, principalmente em áreas com vegetação seca. A combustão espontânea, que em algumas delas elas podem inflamar-se em contato com uma fonte externa de calor. E as reações químicas, que podem gerar calor suficiente para iniciar incêndios. Olá pessoal, hoje eu vou falar um pouco para vocês sobre algumas das causas de incêndio. A minha amiga estava falando sobre as causas naturais, eu vou falar sobre as causas criminosas. Esse tipo de incêndio é chamado de piromania e acontece quando alguém tem a própria intenção de causar. E você sabia também que cada fogo pode ter uma cor diferente, totalmente diferente? Por exemplo, tem fogo laranja, que é um fogo comum. Também tem o fogo azul, que é um fogo muito mais quente, que queima de forma intensa o oxigênio. Também tem a verde ou roxa, que é quando tem elementos químicos que ficam dessa cor. As causas naturais podem ser divididas em naturais, acidentais e propositais. As causas naturais incluem raio, combustão espontânea e reações químicas. Já as causas acidentais podem ser elétricas, como curto-circuito para aquecimento e equipamentos, relacionados ao fogo, fogueira, fósforo, cigarros ou outros. As causas propositais ou criminosas são internacionais, como incendiários ou piromaniais, elétrica, fogo, equipamentos e outros. Agora vocês vão conhecer um pouco mais sobre as enchentes. As enchentes, inundações e alagamentos têm causas naturais e antrópicas. O fator natural que decorre durante volume grande da chuva e rios perenes, que costumam ter dois tipos de leito. O leito menor, que é quando a água passa na maior parte do tempo, e o leito maior, que ocorre a inundação após os períodos das cheias. No entanto, em muitas cidades brasileiras existem casas, construções e ruas no leito maior do que o fator antrópico aumenta e agrava a ocorrência e os impactos de situações. Oi pessoal, hoje vou falar sobre a enchente que atingiu o Rio Grande do Sul em 2024, considerada a maior tragédia climática de toda a história do estado. As fortes chuvas causaram alagamentos em centenas de cidades, resultando em 134 mortos e deixando mais de 2 milhões de pessoas afetadas. Muitas famílias perderam seus amigos e até hoje sentem dificuldade para reconstruir suas vidas. Essa tragédia nos faz pensar sobre a importância de sempre cuidarmos do meio ambiente e de sermos solidários com quem mais precisa. Nos períodos chuvosos é comum ouvir nos noticiários relatos de chuvas que ocasionaram enchentes, inundações e alagamentos, levando a crer que esses termos têm a mesma definição. As enchentes são processos naturais que ocorrem quando a água atinge a capacidade máxima do canal de rio sem transborde para as margens. As inundações é quando a água transborda até as margens dos rios e causando a inundação.
Já o alagamento é quando é um cúmulo de água temporária em um local que tem sua infiltração reduzida ou limitada. Muito bom dia, este é o Jornal Colégio Êxitos e eu estou aqui no Rio Grande do Sul para falar com uma das moradoras. Então, a senhora poderia nos dizer como está se sentindo após essa grande tragédia? Eu fiquei desesperada, só pude salvar a minha filha de toda aquela enchente. E como foi a experiência de ver a sua casa, o seu bairro sendo alagados e você ter que sair desse local pela sua segurança e a segurança da sua filha? Foi muito triste e chocante ver tudo que eu construí debaixo de toda aquela água. Não pude salvar nada na minha casa. Muito obrigada, e aqui nós encerramos a nossa entrevista. Agora vamos conhecer um pouco mais sobre os furacões. Olá pessoal, hoje irei falar sobre a ICE. A ICE é uma empresa finlandesa especializada na gestão de desastres por satélites. Essa empresa anunciou o lançamento de uma nova máquina que fornece proteção contra os furacões que vão em direção aos Estados Unidos. Essa máquina tem duração de até 24 horas e também consegue avistar furacões mesmo quando o céu está nublado, cheio de nuvens, ou quando está à noite, que se torna mais difícil para nós seres humanos. Essa máquina é tão tecnológica que ela consegue avistar furacões a milhares e milhares de distâncias sem dificuldades. O furacão Bear é o furacão mais precoce da história na bacia do Atlântico e chegou até a categoria nível 5 e causou impactos significativos no Caribe e ao todo 34 pessoas morreram. Já os furacões Helene e Milton causaram danos catastróficos nos Estados Unidos. Helene foi o furacão mais mortal da área continental dos Estados Unidos desde Katrina, com 248 mortes, já o Milton com 15 mortes. Agora eu irei falar sobre algumas curiosidades. Furacões como tufões ou ciclones são tempestades poderosas, com ventos giratórios de pelo menos 119 km por hora. Uma curiosidade é que o centro do furacão é chamado de cone, geralmente calmo e com menor pressão atmosférica. Outra curiosidade é que os furacões do hemisfério sul giram no sentido horário, enquanto os furacões do hemisfério norte giram no sentido anti-horário. Agora eu vou falar algumas curiosidades de como os nomes dos furacões são escolhidos. Utilizar nomes humanos em vez de números ou termos técnicos. Os cientistas preferem nomear os furacões com nomes humanos para ajudar na hora de divulgar a hora do alerta. Assim as pessoas conseguem absorver melhor a situação e ajudar a se preparar. Em 2014, pesquisadores da Universidade de Illinois dos Estados Unidos afirmaram que furacões e tempestades com nomes femininos são os que mais causam mortes. Os com nomes masculinos são os que mais se causam mortes. E aqui temos cartazes de conscientização ambiental. Por exemplo, este aqui, Cuide do Planeta, que incentiva as pessoas a cuidarem do planeta. Agora vocês vão conhecer um pouco sobre a seca. Olá, bom dia. Hoje eu vou falar um pouco sobre a seca. Bom, devido ao estudo feito, 3 fatores principais estão contribuindo para o agravamento das megas secas pelo mundo: o aumento das temperaturas globais e a diminuição das chuvas em áreas específicas e o aumento da evapotranspiração e o processo do solo de transpiração das plantas. E ao todo, os cientistas estudaram mais de 13 mil casos de secas duradouras entre 1980 e 2018 em todos os continentes, menos a Antártida. E a mais longa ocorreu na bacia do Congo, na África, que durou quase 10 anos, 2010 e 2018, e afetando uma área 30 vezes maior do que o estado do Rio de Janeiro. O pesquisador Giovanni Dolfi, do Centro Nacional de Monitoramento de Desastres Naturais, CEMADEM, diz que a alta temperatura vem para ficar. Além do monitoramento, é preciso avançar em políticas públicas que preparem as cidades para esse novo período da seca. O CEMADEM vem aprimorando métodos para prever os riscos associados à seca. A pesquisa inédita feita pelo CNI, especialista nessas secas prolongadas em escala global e societárias, analisou dados de 1980 a 2018 e identificou mais de 13 mil casos no tipo período. O Brasil apareceu 2 vezes entre os 10 casos mais graves. A maior seca da história do Brasil afetou 1.400 cidades, em nível extremo ou severo. Esse período de estiagem chegou mais cedo, como exemplo de mudanças climáticas, por diversos fatores, começando pelo aquecimento global. Eu sou um sobrevivente da seca do Nordeste do Ceará, que já está em anos e anos sobrevivendo a ela. Obrigada pela sua visita. Essa foi a apresentação do 6º ano da FaceX 2025.